Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Seguros. Ao seu lado, onde você estiver. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sindiceg. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização de São Paulo. Escola Nacional de Seguros. Há 40 anos promovendo o ensino. Sincor. Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo. Boa noite. Estamos começando mais um programa Seguro e hoje iremos conhecer uma empresa especializada em programas de gerenciamento de corretoras de seguros. Falaremos sobre a importância desta ferramenta para o crescimento e relacionamento dos corretores com seus clientes. O programa Seguro está no ar. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Seguro. Hoje recebendo Maurício Marques, sócio proprietário da Mocha Informática. Maurício, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui conosco para falar de um assunto também bastante interessante. Obrigado, eu que agradeço a você e a equipe do programa, Boris. Maurício, há 28 anos atrás eu me deixei levar pela empolgação e acreditei em você. E nessa noite eu estou fazendo aqui uma gratidão, um reconhecimento àquele momento onde o Maurício, que trabalhava conosco no escritório, muito crítico ao sistema de gerenciamento da corretora, que há 28 anos atrás vocês podem imaginar o que era realmente quase nada, pediu uma oportunidade e nós demos essa oportunidade e hoje a Mocha Informática é uma das principais prestadoras de serviço nessa área de gerenciamento, nessa área de software, de ajudar o corretor de seguros. Maurício, é isso mesmo? E o que é a Mocha Informática? É isso mesmo, Boris. Na época eu tinha só 12 para 14 anos, dá para todo mundo imaginar como que foi difícil na época, né? E sempre foi minha paixão. E todos esses anos eu fui trabalhando e melhorando o sistema e hoje nós temos, graças a esse trabalho todo, o melhor sistema do mercado para gerenciamento de seguros. O que nós construímos chama-se um ERP horizontal, onde nós cuidamos do seguro desde o começo até o volta para casa, que vai além da renovação. Maurício, não dá para pensar hoje numa corretora sem o teu programa ou sem os outros, que a gente tem outras empresas muito boas no mercado, não dá para pensar. Antigamente a gente trabalhava no braço, registrava na máquina de escrever, o tempo de fazer era outro. De cabo a rabo, desde o cadastramento até o arquivo, os cálculos, enfim, o que representa hoje um sistema de gerenciamento? Representa muito, Boris. É muito importante que o corretor entenda que numa corretora com 10, 20, 30 funcionários, quando ele coloca uma ferramenta que realmente vai potencializar o que o funcionário dele tem de melhor, ele vai alavancar. Então, hoje, naquela época, eu trabalhava com as fichas e eu descobri como que era difícil e daí veio a vontade de eu querer desenvolver alguma coisa do tipo. Então, eu senti na pele o como é ruim. Então hoje nós temos ferramentas que vão ajudar o corretor a encaixar todos os departamentos dele e ele ter realmente um ganho de uso desse sistema. Então a tua formação, ter trabalhado na área técnica da corretora, foi fundamental na escolha do setor e entender a nossa angústia? Sem dúvida. Além de apaixonado por informática, eu me tornei apaixonado por seguro. E quem entra na área não sai mais, você sabe melhor que eu. E o que aconteceu é que todo esse aprendizado, que eu vi da tabela ali de PR, de incêndio tradicional, LOC, cláusula 218 na mão, então tudo isso fez com que eu me tornasse um profissional que valorizasse e que trabalhasse cada vez mais para melhorar o dia a dia do corretor, entregando uma ferramenta para ele que vai realmente ajudá-lo. Agora, Maurício, o seu sistema e os outros sistemas, como eu sempre digo, eles são bastante sofisticados. O corretor que quiser, ele vai ter aí opções para brincar com um monte de assuntos e fazer um monte de novidades na sua corretora. Mas o corretor menor, aquele corretor que está iniciando, ele pode usar por partes o sistema ou ele é fechado? Eu consigo comprar pedaços dele ou eu tenho que
adquirir ele como um todo? Nós tivemos uma experiência, Boris, com um plano que a gente chamou de prata, e hoje nós temos o ouro. O prata realmente vendeu bem, só que todo mundo que começou a usar o prata, depois mudou para o ouro. E o que nós oferecemos hoje é uma gama muito grande de recursos, e aí o corretor escolhe dentro do sistema o que ele vai usar. Então o corretor A, ele pode começar usando o sistema de uma forma básica, e aí ele vai se interessar por um ponto B. Aí ele vai e usa esse outro recurso. Ele vai ter uma gama enorme. Nenhum dos nossos corretores, dos nossos clientes, utilizam 100% do sistema. Isso é impossível. Então, por mais que ele utilize, ele nunca vai utilizar 40% ou 30%. Então, ele vai usar uma parte, os relatórios que mais agradam a ele. Os ramos de atividade são muito diferentes. Então, cada um se identifica com algum tipo de processo e usa. Agora, Maurício, o corretor de seguros, ele comete um erro, e eu acho esse erro realmente muito grave, que é se comunicar pouco com o seu cliente. A maioria dos corretores de seguro fala com o seu cliente uma vez por ano na renovação e, eventualmente, em algum sinistro ou quando encontra, etc. e tal. O sistema, ele permite você se comunicar de uma forma moderna pela internet, seja num cartão de aniversário, num cartão de ano novo, num informativo, em alguma notícia do interesse daquela atividade ou para aquele segurado, isso é muito fácil de fazer? Sim, no sistema nós temos de forma nativa já a relação de aniversariante, inclusive o ano novo judaico é comemorado também, nós temos um campo específico para isso. Fora isso, ele pode criar uma série de outras oportunidades onde ele pode tratar. Nós temos diversas ferramentas do sistema que vão fazer essa tarefa. E aí ele vai ter que, obviamente, trabalhar com e-mail marketing, melhor um Facebook, um Twitter, para estar presente na vida desse segurado. Porque o segurado, veja, que ele faz o seguro do automóvel, e aí quem é corretor sabe melhor que eu, ele vai estar precisando durante o ano fazer uma viagem, comprar um notebook e colocar no seguro. Então, quanto mais presente ele tiver usando uma ferramenta dessa, melhor. Então, nós damos ali a ferramenta necessária para que ele faça isso. Maurício, você tocou rapidamente, e eu ia perguntar isso mais para frente, eu vou inverter. O cross-sell. Outro pecado que nós corretores às vezes cometemos é não vender mais produtos para os nossos segurados, ou seja, você tem o seguro de automóvel com o seu corretor e esse seu corretor ele não consegue enxergar ou não consegue conversar com você para oferecer o vida, o saúde, o previdência. Tem ferramenta também para isso? Tem. Lá você tem as opções de ramos, onde você vai dizer quais são os ramos que você quer participar desse cross-sell. Então vamos dar 2 exemplos, automóvel e vida. O que você vai fazer? Você vai identificar esses 2 ramos como sendo participantes desse recurso. E aí o sistema vai te dar um relatório onde vai dizer quais são os clientes que você tem que abordar. Com esse relatório em mãos, você vai trabalhar um telemarketing ativo aí em cima deles, ou por algum outro tipo de contato. Já quando um cliente liga para você, ele vai cair na ficha do nosso sistema. Hoje a maioria dos sistemas mostram, ao entrar no cadastro, você tem toda a vida do cliente. Nós fomos um pouco mais além e colocamos um histórico mais aprofundado, onde ao entrar na ficha você tem todas as opções, sabe tudo o que está acontecendo em todos os ramos, até a sinistralidade, parentes, tudo. E ali o cross-sell vai estar avisando, olha, oferece aqui o seguro de vida. E aí com ele na linha fica mais fácil, o corretor vai... Ele visualiza, no momento em que ele está falando com aquele segurado, ele consegue na tela do computador já visualizar o que falta, desde que ele programou, oferecer para aquele determinado segurado. Isso. Em cada ramo, quanto ele fez de proposta provisória, quanto ele fechou de seguro, quanto está sinistrado, como é que estão as situações, até em gráfico ele tem isso, o histórico dentro de cada aba. E aí vai estar avisando o cross-sell lá, oferece vida. E aí ele pode decidir com o cliente como é que ele vai fazer essa oferta do produto. Maurício, a gente percebe, conversando com alguns corretores, que alguns corretores têm até vontade de trocar, de buscar um sistema mais completo ou um sistema que possa ajudá-lo no desenvolvimento do seu trabalho, mas ele tem um medo da transição. Ele acha ou ele pensa de que pegar todos aqueles dados que ele tem na corretora, e a gente sabe que não são muitos cadastros, apólices, ele precisa jogar para um novo cliente. Ele precisa necessariamente iniciar e terminar 365 dias ou temos ferramentas de
de transmitir esses dados de um programa para outro? Nós temos ferramenta para alguns produtos no mercado. Então, com essa ferramenta, algumas delas, em 1 hora depois, já está tudo importado. Ele pode começar. Em 1 hora, você consegue transferir todo o banco de dados de um corretor para um novo sistema? Dependendo do sistema que ele tem, sim. Outros sistemas, ele pode, em 1 mês, se ele fizer a lição de casa direitinho, em 1 mês de treinamento, ele está operando o sistema. E aí ele começa já a trabalhar depois de 1 mês no sistema novo. E em 3 meses depois, ele vai com certeza já atingir o retorno de investimento dele, que é o ROI. Né? Maurício, você falou em treinamento, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Na volta, exatamente isso que eu quero saber. Como é que é treinar para encarar uma nova ferramenta, um novo sistema dentro do teu dia a dia na corretora? Tá. Voltamos já com o programa Seguro, não saia daí. Estamos de volta com Maurício Marques, proprietário da Mocha Informática. Continuamos o nosso bate-papo sobre programas especializados para corretoras de seguros. Estamos de volta com o programa Seguro, nesta noite recebendo Maurício Marques da Mocha Informática, falando de um assunto que eu acho, Maurício, que é interminável, que é a informática. O que mudou nos últimos anos realmente é uma brincadeira. Você falou em treinamento. Eu queria saber como é que é isso, quer dizer, o corretor que ainda não tem, que está iniciando, ou mesmo aquele que está há 10, 15, 20 anos trabalhando com determinado sistema, e ele optar por mudar o sistema. Como é que é feito esse treinamento? É presencial, é internet, helpdesk, enfim, conta pra gente como é que isso é feito. Tá, é sempre presencial e é sempre feito com um grupo de cada departamento da corretora. Isso é muito importante, Boris, você ter frisado, porque o treinamento é o que vai fazer o corretor deslanchar. Quanto mais ele treinar, mais uso ele vai ter do sistema. Todas essas ferramentas modernas, você vai acabar perdendo um tempo nela para você aprender como é que usa. Nós temos casos, inclusive, de clientes nossos que estão já há algum tempo e com a ferramenta avançando, ele também contrata o treinamento para que ele aprenda a usar os novos recursos. E isso é importante. Tem que ser treinado, tem que gastar com treinamento, e a gente vai dar todo o apoio presencialmente, acompanha caso a caso, se for o caso, fora o suporte, é lógico, que a gente dá depois. Maurício, um outro tema que sempre me preocupou, a quantidade de papéis que uma corretora de seguro manipula e principalmente a quantidade de papéis que ela deveria ou deve arquivar. O teu sistema, a Mocha Informática, tem nesse sistema a possibilidade de fazer tudo isso escaneado, arquivado? É complicado puxar essas informações? Limite para isso? Não tem limite, sim, é fácil. Dentro de cada cliente nós temos um recurso chamado pasta de arquivos, onde ele não coloca só ali a imagem escaneada de um documento. Ele pode colocar qualquer tipo de arquivo, uma planilha de orçamento em Excel que ele tem enviado, um PDF, qualquer tipo de documento. E a partir agora, com a tecnologia avançando, a gente está com um recurso novo que nós vamos mais 2 meses estabilizando, usando uma tecnologia nova. Quem não conhece é bom olhar, que se chama Windows Azure ou Azure, onde nós vamos estar colocando nos servidores da Microsoft um backup de todos esses arquivos, que hoje já é feito em nosso outro servidor, num outro data center, mas vai passar a ser feito no Azure. Maurício, outro fantasma, e eu sempre tive muito medo disso, você já havia me mostrado no passado, as ameaças de vírus, de hackers, isso é uma constante. E eu, às vezes, converso com alguns corretores, eu sei que alguns nem pensam um pouco nisso. Qual é a importância, e aí, falando um pouco de segurança, qual é o risco? O que pode acontecer se uma corretora não se proteger e receber um vírus? Pode acontecer dela perder todos os dados, ou pior, ela tem um cavalo de Troia ali instalado, e isso muitos computadores nesse momento têm e ninguém sabe disso. Esse cavalo de Troia vai estar capturando não só senhas de banco, mas existem alguns que abrem até a câmera e gravam cenas dessas pessoas nas residências delas. Então, existem pessoas que são ameaçadas depois com isso. Tem tudo que é tipo de invasão. Então, por segurança, as pessoas têm que
Lógico, aqui vou dar algumas dicas básicas. Quem quiser depois puder acessar o meu site, lá tem o blog embaixo, onde eu coloco vários comentários, cada duas vezes por semana, pelo menos, tem post novo onde eu falo sobre isso. Mas, basicamente, as pessoas têm que tomar todo o cuidado necessário. Todo é todo. Tem que procurar uma pessoa responsável da área de segurança, porque ninguém tem noção de quanto está vulnerável. Realmente é assustador. Eu já vi algumas simulações aí, realmente a gente fica preocupado. Maurício, um outro tema que também é tema das rodinhas de corretores, e agora até está assim um pouco na moda, que são os multicálculos. Né? Eu me lembro quando nós iniciamos essa conversa, era uma coisa muito complicada. Nós vencemos a primeira etapa, depois ficou mais complicado ainda. Algumas companhias não querem, por suas razões que nós vamos aqui não discutir e respeitar. Mas o multicálculo virou uma coisa assim fundamental para o corretor poder fazer o trabalho de comparação de preço para o seu cliente. Pergunto, você oferece essa possibilidade? Sim, nós estamos há 4 meses, Boris, com o produto já homologado e rodando, e quem tem usado está elogiando muito. O produto realmente, antes, se voltarmos ao passado, né, tínhamos as taxas, as tabelas, e com os kits de cálculo ninguém mais sabe como é que é feito um cálculo, virou uma caixa preta. Nem o próprio funcionário da seguradora sabe mais calcular. E aí apareceram os DLLs e os robozinhos, e eu nunca acreditei nisso, e nós vimos aí, ao longo desses anos, muitos corretores se decepcionando com essa ferramenta. Agora nós temos um processo moderno, por web service, que eu realmente coloquei meu nome em cima, fechamos uma parceria, e hoje nós conseguimos, em até 10 minutos no máximo, entregar diversas cotações para o corretor de seguro. Isso é muito importante, Boris, porque você reduz em pelo menos 2,5 vezes o custo. Quem está pagando essa conta hoje é o corretor. Então, você tem em 10 minutos um cálculo que você teria em 1h30 a 2 horas, depende da quantidade de companhias que você for calcular. E fora isso, você tem toda a vantagem de usar o processo desse. Você não tem erro, vai a zero. Você, depois de fechar, entra no site da companhia de seguro e já vai estar lá calculado, você só fecha o seguro. E fora isso, você tem a vantagem de unificar todo o processo em um único sistema. Nosso ERP permite que você comece todo o processo até o fechamento do seguro sem sequer entrar num kit da companhia ou na página da seguradora. Então, vamos lá, vamos ver se eu e o nosso público entendeu o que você falou. Em 10 minutos você fornece, com erro, você falou zero. Os cálculos de diversas companhias. O corretor digita uma vez e o sistema calcula todas essas companhias. Isso. Quantas de uma vez? Hoje nós estamos com 8. 8 companhias de uma vez. E é bom lembrar que ele digita coisas que o sistema já não saiba. Como o nosso cadastro é muito completo, toda a base de dados do cliente é aproveitada. Tá. Então ele só digita aquilo a mais e digita uma vez só, que para o ano que vem vai ficar lá. Então, ainda nesse tema, durante muito tempo, nós tínhamos que digitar pelo menos 2 vezes. Você fazia o cálculo e tinha que buscar isso e inserir de novo no programa. Isso hoje é uma vez só mesmo? Uma vez só mesmo. Você garante? Sim, sim. A margem de erro, Maurício, você consegue parametrizar tudo que você quer, comissão, franquia, bônus, tudo isso com a maior tranquilidade? Sim, porque nós temos diversos corretores com diversas necessidades diferentes. Então isso fez com que nós tivéssemos uma gama muito grande disso. Então se eu começar a falar que as opções que nós temos no sistema é de assustar. Nós temos opção para comissionamento de tudo, pirâmide, ramo, especificado para cada corretor, agrupamento, muita coisa mesmo. E nós temos tudo isso no sistema para atender diversos perfis de corretores. Maurício, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu queria rapidamente que você me desse um cenário. Nós saímos de nada de informática, em poucos anos nós já estamos onde nós estamos, e na tua opinião, o futuro disso? Facebook, ferramenta, e-mail, aonde nós vamos? Nuvem, a gente ouve termos aí que você falou que eu não tenho nem ideia do que é, mas qual é o futuro? Qual é o limite? O céu é o limite?
O Celsi, a Microsoft vai gostar da tua brincadeira, porque o produto deles realmente assusta. A quantidade de novidades que aparecem, para eu que sou da área, assusta. Imagina para vocês. Então, o que a gente tem que ter é um bom senso. Começar a ver todas essas ferramentas novas e extrair o que elas têm de melhor. Então, nós vamos usando esses recursos à medida que nós vamos avançando, os corretores vão experimentando e aí nós vamos tendo feedback. Isso é legal, isso não é legal. É bom o corretor ter sempre o bom senso, Boris. Não ir totalmente para uma ferramenta extremamente nova e nem abandonar a antiga. Usar com bom senso. No caso do Facebook que você citou, é importante, por exemplo, ele participar, mas ele participar mesmo. Eu acompanho alguns corretores que só lançam o perfil e não alimentam. Aí é como se você tivesse uma página antiga de internet. A impressão que o teu segurado tem é que você é uma pessoa desplugada. Então tem que ir lá, curtir, comentar, compartilhar, marcar presença realmente nessas ferramentas. E nós vamos ter muitas mudanças. Esse ano vai ser lançado o Windows 8 da Microsoft, que vai revolucionar o mercado. E nós estamos aí com esse Windows Azure, o Edge, que realmente quem não viu vale a pena ver. Maurício, eu queria novamente agradecer a sua presença. É um prazer conversar com você, é um prazer discutir seguros e informática com você. Eu queria que você mencionasse o teu site para que as pessoas possam entrar e também possam tirar dúvidas com você. Tá, é www.moshe.com.br. Está aí na tela. Acessem e participem. De que forma? Blog? No site, nós temos um site blog, a pessoa que entrar lá vai ter toda a informação para dar continuidade. Tire suas dúvidas, perguntem e acompanhem, porque 2 vezes por semana a gente faz uma postagem lá técnica e uma comercial sobre o mercado de tecnologia e de seguros. Ok. Maurício, então, mais uma vez, obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos com o programa Seguro. Ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjo chegar. Vai que seu carro não vem com Biafra cantando. Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro Alto que oferece cobertura contra roubo e furto. Afinal, vai que... Bradesco Seguros, é melhor ter. Inclusão faz todo sentido. Aprenda a conviver melhor com quem é diferente de você. Eu sou o André, faço rádio e TV, sou atleta da natação. Caso você veja um deficiente físico caído, pergunte para ele se ele precisa de ajuda. Caso ele fale que sim, pergunte como você pode ajudá-lo. Caso ele fale que não, não se sinta ofendido. Perguntar o que o deficiente precisa de ajuda ou não. Essa é a coisa mais importante. Inclusão social. Na TV Gazeta tem. Todos os dias tem alguém descobrindo uma nova tecnologia. Se você ficar parado, você está fora do mercado. Numa empresa com 40 anos de tradição, não representamos apenas uma razão social. Defendemos uma história. Quem faz, ensina melhor. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Tudo que movimenta a economia e o cenário político, tudo que é notícia no esporte, que é novidade na cultura, tudo que atinge o cidadão. Você vê no Jornal da Gazeta, edição das 10. As principais notícias do dia com informações atualizadas no fim da noite. Jornal da Gazeta, edição das 10. De segunda a sexta, 10 da noite. O programa Seguro está de volta e agora vamos responder algumas dúvidas enviadas por nossos telespectadores. Bom, Boris, para começar, o Jorge de Mojimirim diz: tenho o seguro do meu carro. Quando o fiz, meu filho não dirigia. Agora ele está habilitado e dirige meu carro. Tenho que refazer a apólice? Jorge, obrigado pela pergunta. Você não é obrigado a refazer a apólice, mas por favor entre em contato com o seu corretor. Você tem que fazer um endosso na apólice, comunicar à companhia. Eles vão te cobrar um pouquinho a mais e você fica tranquilo.
É isso aí. O Irineu de Santos diz o seguinte: gostaria de fazer um seguro de vida e deixar o seguro para minha esposa e para meus filhos. É possível? Claro que é possível. Parabéns pela decisão. É isso mesmo. Você tem que se preocupar. Você procure um corretor, veja o melhor plano, mencione os beneficiários nessa sua apólice e aproveita, pensa também num previdência privada, que você vai lembrar de mim daqui a alguns bons anos. Agradecemos mais uma vez a todos que nos enviaram mensagens e lembramos que todas as perguntas serão respondidas, seja no ar ou por e-mail, não se preocupe. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, acesse nosso site www.programaseguro.com.br. Lá você pode entrar em contato conosco, conferir as dicas, os rankings e os programas já exibidos. Estamos aqui para esclarecer tudo sobre o mundo dos seguros. E o Programa Seguro dessa semana vai ficando por aqui, né, Boris? É isso aí. Um ótimo finzinho de domingo, até semana que vem. Para você também e para os nossos ouvintes também. Confira todos os lances do mais tradicional futebol debate da televisão brasileira. Mesa Redonda, neste domingo, 9:30 da noite. Programa Seguro.